Querido Deus, Pai Celestial, rendemos graças, Senhor. Não há nada nesse mundo, nada em nós que possa, Senhor, verdadeiramente expressar quem é o Senhor, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e é capaz de fazer. Senhor nosso Deus, perdoa as muitas falhas que nós cometemos contra o Senhor. Fala, Senhor, fale. Que o Senhor encontre cada coração preparado, verdadeiramente preparado para o Senhor, inteiramente receptivo. Senhor, quantos neste mundo, Senhor, um dia estiveram em Tua presença e hoje já não estão? Quantos pelo mundo afora, Senhor, por períodos na vida estiveram dentro de uma igreja e hoje já não estão? E lamentavelmente, Senhor, muitos ainda se esforçam para tirar os que estão em Tua presença. O Senhor nos manda rogar, dizendo: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Diante do quadro desse mundo, Senhor, de desolações, de tanta destruição, de tanta ansiedade, desesperos, tanta gente, Senhor, em profunda agonia, faltam trabalhadores para a Tua seara. Mas o Senhor é Deus soberano acima de tudo e de todos. Por isso, Senhor, pedimos: tome a Tua direção. Vem trazer, Senhor, o despertamento. Vem, Senhor, fale conosco e fale aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Nem sempre o que nós queremos é o que o Senhor quer. Então vem, Senhor, que sejamos sinceros quando rogamos a Ti e dizemos: Senhor, seja feita a Tua vontade. Pois a Tua vontade, Senhor, muitas vezes depende do nosso esforço para que se possa alcançar os objetivos daquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Senhor nosso Deus, que o Senhor fale e o coração esteja preparado para receber. É o nosso pedido, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Quando paramos para refletir um pouquinho no preço que custamos ao Senhor, o preço da salvação eterna, o preço da paz de que desfrutamos em todo o tempo no nosso espírito, como está escrito, e sabemos, Senhor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, Jesus. E pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. Sabemos que Jesus enfermou em nosso lugar para nos trazer o poder de cura, para libertar, para abençoar. Pai, muito obrigado. Fale conosco. É o nosso pedido. Que haja uma atenção verdadeira, coração sincero, é o nosso pedido. Que o Senhor nos encontre em sinceridade e verdade, não apenas de corpo presente. Como sabemos, Pai, o Senhor orientando através do apóstolo Paulo, que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E ao nosso culto racional, a consciência da Tua existência, soberania, grandeza, único, eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale conosco, Senhor. Amém. Amém, irmãos? No domingo, no finalzinho do culto, eu disse: vamos fazer 2 meditações, meditar um dia numa parte, outro dia na outra. E o que o Espírito Santo tem a nos dizer hoje? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Dois versículos. Versículo de número 12 e versículo 13. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita! Bom, depende, né, irmãos, de como se vê a palavra perseverança, porque muita gente apresenta, né, um propósito firme no início de alguma coisa. E depois, não é? Normalmente, quando surgem obstáculos ou desafios, muitos se perdem nisso, muitos desviam, muitos voltam atrás. Essa é a grande realidade. Então, vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é uma realidade. Muita gente começa bem, mas em vez de olhar só para Jesus, em vez de olhar somente para Jesus, conservando a sua chamada, o seu propósito, dispersa as suas atenções. E quanta gente acaba fazendo o que os outros fizeram, os outros fazem sem perceber. Desviam do foco. Vigie para que coisa alguma te tire do propósito firme de chegar ao final da carreira de fé. Porque o fim é Cristo, o fim é o céu. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos nos deparar com muitos obstáculos. Dificuldades surgem e vão surgir. Problemas vêm e vão continuar aparecendo ao longo do tempo, dos anos. A questão é este propósito. A palavra de ordem no versículo 13 é: mas aquele que perseverar até o fim. Pois é, irmãos, muita gente até persevera para a salvação, ou seja, não larga Jesus, não para de ler a Bíblia, não para de oferecer cultos, mas já parou muitas outras coisas. Nós não temos que ser perseverantes só naquilo que nós queremos e que nos agrada. Nós devemos ser perseverantes, principalmente diante de obstáculos, de desafios. Satanás é mestre em tentar interromper a carreira de fé. Carreira de fé. Ele é mestre em tentar interromper, das mais diversas formas. O padrão a ser seguido, Jesus. Alguém encontrou mais desafios do que Jesus, que veio por amor para salvar a humanidade. E vem primeiramente direcionado para os judeus. E justamente eles o rejeitaram. O atacavam o tempo todo. Jesus sofreu horrores por parte do seu próprio povo. A família o rejeitou. Os irmãos o queriam longe. O povo judeu arrebentava com ele, soltava a língua. Os fariseus então o xingavam, ofendiam. A minha pergunta é: ele desistiu de entregar a vida em favor do ser humano, da humanidade? Não. Por que as pessoas desistem, irmãos? Por que pessoas voltam atrás? Porque muitos diminuem a sua intensidade de servir a Deus. No início, começam bem. Um amor a Deus. Literalmente, irmãos, um propósito firme. Mas aí, com o passar do tempo, eu ainda não falei das distrações, dos embaraços. Eu falei de obstáculos e desafios. E são realmente grandes barreiras que muitas vezes precisam ser derrubadas. E algumas estão ao nosso alcance derrubar, outras não. Quando as barreiras são grandes, quando os desafios são intransponíveis, são difíceis, as barreiras intransponíveis, os desafios são impossíveis de serem vencidos, aí é que entra o poder da fé. Uma coisa é certa: nada nesse mundo foge ao poder de Deus, a Jesus Cristo.
Quando uma pessoa diz assim, não aguentei, eu parei, não deu, não dá. Já negou a palavra e negou a fé. Que isso, pastor? O Espírito Santo diz que nunca virá uma tentação sobre nós que não seja na parte humana. Nunca virá uma tentação que nós não possamos vencer. O Espírito Santo não mente. Misericórdia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Está aqui, irmãos. Todo cristão que diz assim, não aguentei, ou diz não deu, ou diz não consegui, ele está mentindo. Pode estar mentindo inconsciente, sem o conhecimento da verdade. Porque isso não é verdade. Porque quem é que capacita a vencer os obstáculos? O Espírito Santo. De onde veio o poder que fortalece o nosso espírito? Da palavra e do Espírito. Então, quando o cristão não busca o suficiente, o necessário para a demanda das guerras que Satanás levanta contra o cristão, contra um obreiro, contra um evangelista, contra um pastor, uma pastora, é porque não houve o suporte necessário. Se um soldado entrar numa guerra sem armas, ele vai ser arrebentado. Se ele entrar numa guerra sem aprender a manejar as armas, ele vai tombar de cara. A maioria que abandona Jesus, sai das igrejas, abandona a obra de Deus, a maioria não enxergou os desafios, não enxergou os obstáculos e não viu que o diabo estava por trás, com um plano muito bem elaborado. A minha pergunta é, se não houver ninguém para pregar o evangelho, quem vai se salvar sobre a face da terra? Então todos irão para o inferno, por falta de trabalhadores da seara de Cristo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. É verdade o que eu acabei de ler, está na sua Bíblia? Já caíram no engano. É assim que o diabo consegue enfraquecer o corpo de Cristo. É assim que o diabo consegue enfraquecer a igreja de Cristo sobre a face da terra. É assim que o diabo consegue fortificar o mundo que se levanta contra Jesus, se levanta contra Deus, se levanta contra a igreja. É interessante que todo mundo quer coisas boas, quer proteção de Deus, mas quem se importa em agradar a Deus? Quem se importa em fazer a vontade de Deus? Quem se importa em pagar o preço que muitos pagaram para que o evangelho chegasse a nós como chegou? Irmãos, as pessoas estão entrando nas igrejas e querem sobremesa. Querem comer pudim o tempo todo. Sorvetinho no verão. Mas poucos querem arregaçar as mangas e se preocupar com o trabalho mais sério e mais importante que se deve fazer neste mundo. Arrancar almas das garras de Satanás. Edificar a família em Cristo Jesus. Muita gente não está nem preocupado com isso, não. Está preocupado em que todos os filhos estejam muito bem empregados, que a sua casa tenha abundância de prosperidade, que o seu carro maravilhoso esteja na garagem, mas não está preocupado com as pessoas que vão para o inferno.
palavra de ordem é perseverança. Foi o que Jesus falou em Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todo mundo entende perseverar só. Eu sou de Jesus, o sangue dele me lavou, está tudo bem. Não importa se eu largo a obra, não importa se eu não prego para as pessoas, isso aí pouco importa. Outros que façam isso. Mas não é bem assim. Um jovem entra para uma faculdade. E se ele interromper a caminhada e no segundo período, no quarto, no quinto, no terceiro ano, pronto, ele abandonar, ele vai ser um profissional? Então ele jogou tudo fora. Tem gente jogando seus galardões fora. Tem gente jogando o próprio amor de Deus fora. Por quê? Porque Deus mostra uma diferença entre pessoas que servem e outras que não servem, mas todas são dele. Que isso, pastora? Irmãos, está tudo claro na Bíblia. Malaquias 3,18, vai comigo. Malaquias 3,18. Pastor, a senhora está sendo dura. Irmãos, eu estou te apontando tudo na Bíblia. O que eu estou pregando, você está lendo na sua Bíblia? Então vai comigo em Malaquias 3,18, vamos lá. Malaquias 3,18, vai comigo. Vai comigo? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. Tem gente que senta-se à mesa e come, mas houve alguém que trabalhou e fez a comida. Se a igreja de Cristo não estivesse sobre a face da terra, irmãos, toda a humanidade iria para o inferno. Toda, 100%. Por quê? Porque sem Jesus ninguém se salva. Mas quem está preocupado com isso? Por quê? Porque a obra de Deus é um trabalho glorioso, mas é um dos trabalhos mais árduos que se pode fazer. Porque ai de quem não se consagre. Ai de quem não se revista do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz exatamente isso. Sejam sempre alvos as tuas vestes, uma vida sem pecado. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção do Espírito Santo. A vida com Jesus é linda, irmãos, mas é trabalhosa. Agora, fazer a vontade de Deus, a vontade, é estar no centro do coração de Deus, na palma da mão de Deus. Ele é responsável 100% por quem o serve. Por quê? Por isso ele diz que há uma diferença. Não, pastor, eu não vejo dessa forma. Tem certeza? Vamos lá? Isaías. Cinquenta e quatro, versículo 17. Vamos ver se tem diferença, se não tem diferença. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Dá uma paradinha. Levantou-se uma ferramenta contra, não prosperará. Tá, vamos lá. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Essa herança pertence a quem? A quem serve. Diga, a quem serve. E por acaso, irmãos, quem não faz nada para Jesus, está servindo a Jesus. Não se consagra, não pratica a palavra, não se preocupa com as almas que estão indo para o inferno. Está servindo a Jesus. Uma menina de 8 anos, irmãos, morreu inalando desodorante.
Pois é, irmãos. Famílias descobertas. Faltam trabalhadores para a seara. Porque se a palavra estivesse sendo pregada, amizade, convivência, igreja de portas abertas. Volta e meia entra alguém aí que diz que é o último lugar, a última porta. Quantas pessoas já passaram por aqui e iriam acabar com a vida se as portas não estivessem abertas? Eu lembro de um senhor que entrou tropeçando na escada, como me disseram que ele entrou, porque ele já estava manifestando o espírito maligno, o demônio. Ele tinha comprado combustível para tirar fogo em 3 casas de um quintal, todas da família, como vingança pelo que tinha sofrido. Ia matar todo mundo de madrugada. Passando na porta da igreja, não se sabe como uma coisa é certa, o Espírito Santo inspira. O porteiro percebeu, foi lá e puxou o moço para dentro. Ele entrou tropeçando, como se estivesse bêbado, não estava bêbado. O demônio não queria que ele entrasse. Quando ele entrou, manifestou o demônio gritando, e o demônio berrava: eu não quero ele aqui, eu vou usá-lo hoje, ele tem que matar todo mundo. Expulsamos os demônios, eu estava terminando um culto. Ele volta a si e começa a chorar. Terminado o culto, dois pastores foram atendê-lo, conversar com ele. 2 pastores e 2 obreiros cercaram, ouviram tudo e foram aconselhados, não precisava, porque ele se arrependeu. Ele disse: eu sou desviado, eu ia fazer uma loucura, meu Deus, o que eu ia fazer? Estava completamente possuído. Agora estava liberto, sem demônio nenhum. Conseguiu raciocinar e disse: que loucura eu ia fazer, que loucura, não vou fazer mais nada. Fim de semana estava aqui com a esposa, tendo liberado perdão para a família dela. E se a igreja não estivesse de portas abertas? E se não tivesse alguém pregando a palavra? Quem sai das igrejas não pensa nisso. Quem abandona o uniforme não pensa nisso. Por quê? Porque o diabo faz isso. Eu sou um a mais. Então a mais ou a menos não vai fazer diferença. E na matemática de Deus, Jesus diz: vinde a mim, vem, chama. Mas na matemática do diabo, eu vou tirar da igreja. Eu vou tirar da igreja. Cada um que retrocede faz a vontade de Deus. Para com isso, meu irmão. Vamos parar com isso. Pastor, isso está muito duro de ouvir. Irmãos, está cheio de igreja essa hora aberta por aí. Fica à vontade. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Se a igreja não estivesse de portas abertas, faria essa diferença? Pois é. 3 famílias iriam morrer incendiadas numa madrugada. Barris de combustível esse moço tinha comprado. Para e pensa. E aí, vamos ouvir. Perseverança é a capacidade de ser determinado. Perseverança é a capacidade de enfrentar desafios e, pelo poder de Deus, vencê-los, porque nada está acima de Jesus. Perseverança é a capacidade de quem não desiste. Como dissemos e estou dizendo, ainda que surjam barreiras, ainda que surjam dificuldades, ainda que os piores desafios se apresentem. Então vamos lá. Moisés era um ser humano igual a você, um ser humano igual a mim. Irmãos, Moisés liderou sem microfone, sem espaço físico, sem condições, quaisquer que fossem, conduziu um povo pelo deserto por 40 anos.
Mas os desafios que aquele homem enfrentou, de ter 600 mil homens só do gênero masculino berrando nos seus ouvidos. Berrando. Vai comigo em Números. Capítulo 14. Versículo 1. Versículo 1, versículo 2. Quem lê comigo? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito! Ou, ah, se morrermos neste deserto! Mas não parou por aí não, porque eles vão se levantar contra o próprio Deus. Quer ver? Olha o 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Estão falando contra quem agora? Contra Deus, exatamente. É impressionante, irmãos, que quando as barreiras se levantam ou os problemas crescem, a primeira pessoa que sofre o abandono é Jesus. O próprio Deus sofre, porque muita gente pensa em parar tudo, mas a primeira coisa que para é sua vida espiritual. Sua comunhão com Deus, sua participação no corpo de Cristo. Se faz a obra, a primeira coisa é largar o uniforme. É uma coisa impressionante. Muita gente, irmãos, infelizmente. Então, perseverança é a capacidade de determinação, ainda que enfrentando desafios, dificuldades e problemas. Perseverança é a qualidade de quem não desiste, de quem tem propósitos e objetivos. Moisés foi um homem determinado. Diante de todos os obstáculos que surgiram, ele não retrocedeu. Ele não abandonou a sua chamada. Ele não abandonou a chamada que Deus lhe deu. Ele não abandonou aquele povo no deserto. É assustador o número de pessoas que param a obra de Deus. É assustador o número de pessoas desviadas. É assustador que vai pelo mundo. É impressionante. Vamos lá? Números capítulo de número 11, versículos 1 e 2. Quem lê comigo? Eu vou pedir que você leia o título. Lê o título comigo. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. 2. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Se não fosse Moisés no meio deles, responda para mim. Algumas famílias, irmãos, só estão de pé porque tem alguém que ora. Algumas famílias só estão de pé. Ainda não tombaram numa desgraça, numa cilada, porque tem alguém que é muito firme nos seus propósitos e determinada em dar cobertura. Porque se não fosse isso, meu irmão, do jeito que o diabo está desesperado, sabendo que pouco tempo lhe resta, vamos à realidade. O que mais tem sofrido, irmãos, retrocessos dos filhos de Deus, é a obra de Deus. É impressionante. Pastores que abandonam púlpitos, obreiros que penduram o uniforme. E essa é a grande realidade. Jesus diz assim: ensina o menino, ensina a criança no caminho. Mas cadê os ensinadores?
Cadê quem se prepara para ensinar a criança a andar com Deus, andar com Jesus? Até para aprender a prudência, coisa que se ensina na escola bíblica infantil. Mas o mundo não ensina. O mundo apregou exatamente o que o diabo quer. Ele joga. Seja feliz. Tenha muitos amiguinhos. Faça tudo o que você quer. Não dá satisfação para papai e mamãe. Mas cadê gente nas igrejas para ensinar? Faltam trabalhadores. E quem sai está pensando nisso? Imagina. Aí estamos sempre rogando para Deus mandar trabalhadores para a seara. Está aqui em Mateus 9. A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Aí ora. Aí Deus começa a levantar. E aí começa a caminhada. Surgem os primeiros obstáculos. E vamos vencer. E aí desanima, desola, retrocede. E aí? Eu vou dizer uma coisa que talvez assuste vocês. Eu penso que vai assustar. Quem diminui a sua intensidade de servir a Cristo, talvez não saiba. Mas essa é uma prova real de que o amor a Deus não era tão grande. Ou era superficial. Não, pastor, você não pode dizer isso. Eu vou te provar na Bíblia. Se eu te provar na Bíblia, você vai questionar Deus? Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13. Esse capítulo fala do amor? Sim? Quem diz sim? Sim. Tá, este capítulo fala do verdadeiro amor? Sim? A resposta de vocês é sim? Sim. Então vamos no versículo 7. O verdadeiro amor o quê? Tudo sofre. Tudo e tudo. Agora a primeira parte do versículo 8, porque tem um ponto, a gente tem que respeitar, ponto e vírgula, vamos respeitar. O amor, pronto. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Às vezes as pessoas falham nos seus compromissos, falham nos seus encontros, falham nos seus horários, falham. O verdadeiro amor o quê? Nunca falha, sempre se apresenta a Deus. Sempre faz o que Deus deu para fazer. Sem diminuir a intensidade. O que eu penso? Eu penso assim, irmãos. Um aluno estagiário, ele é acompanhado pelo seu mestre. Então ele depende do mestre para começar o desenvolvimento da sua profissão. Mas depois de formado, dependendo da profissão, depois daquela primeira fase, né? Então ele começa a ganhar segurança na sua capacidade profissional. Então ele daqui a pouco começa a caminhar o quê? Sozinho. Tem horas que você se vê sozinho. Tem horas que parece que você se vê sozinho. Se todo cristão disser para mim que todo dia, 24 horas, se sente cheio do Espírito Santo, que sente o fogo do Deus, vamos parar com isso. Para com isso. Tem dia que você acorda e pensa que nem é de Jesus. Mas e aí? Não depende do que se sente, não depende daquilo, depende do que está escrito. Só isso. Está escrito. O amor nunca falha.
Então quem ama não falha. Quem ama não deixa em falta. Quem ama não deixa lacunas. Quem ama não retrocede. Quem ama paga o preço. E agora, eu consegui provar? Mostrei para você na Bíblia? Sim. Alguém pode dizer o sim agora? Sim. Então, o verdadeiro amor é que nunca... Pois é, irmãos. Então, o amor não era tão grande, porque ele falhou. Se você fosse Moisés, com 600 mil homens, além de mulheres e crianças, berrando contra você, você teria dado continuidade à obra de Deus? Imagina. Você não teria jogado tudo para o alto, não. Pegava o cajado e jogava para o alto. Você iria até o fim, como Moisés foi. E por conta do próprio povo, ele não conseguiu entrar na terra de Canaã. Aqui na terra ele não conseguiu. E você? Pois é, irmãos, essa é a questão. Surgem obstáculos no casamento. Surgem desafios. Surgem obstáculos no emprego, no local de trabalho. Surgem desafios. Alguns se esforçam e vencem. Surgem obstáculos na obra de Deus. Alguns não vencem. Por quê? O Deus que opera na vida secular não opera na própria obra dele. Moisés foi atacado dentro da obra. Ele estava conduzindo o povo de Israel. Ele estava conduzindo a maior igreja de Deus sobre a face da terra. Ele não desistiu. Ele não retrocedeu. Moisés é um dos maiores exemplos de perseverança diante dos piores obstáculos, diante das maiores barreiras, diante dos piores desafios. Faltou água no deserto. O povo arrebentou nos ouvidos de Moisés. Faltou carne no deserto. O povo atacou os ouvidos de Moisés. O chicote das línguas iam em cima de Moisés com açoites e açoites e açoites. Tem gente que não aceita uma crítica, uma repreensão. Perseverança é a virtude, é uma virtude, uma das grandes virtudes de quem verdadeiramente ama. Ama. Amo a Jesus. O que eu posso fazer de melhor para Ele? O que eu posso fazer? Então, já que eu aprendi, por que eu vou retroceder? Justo naquilo que é dele. Faz parte, irmãos, do conjunto que forma o caráter dos últimos tempos. Que isso, pastor? Isso é coisa do mundo. Eu vou provar mais uma vez para você que não é só do mundo. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isto. Deixa eu ler o título. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Não vamos correr, pessoal. Já visto o fato, irmãos, de serem realidades que abrangem a muitos. E nós temos que estudar para ver se em algum ponto a gente não está dentro desse contexto maligno. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Pessoa que só pensa em si e no que é seu. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ponto. Incontinentes. Incontinentes. Não são perseverantes nos seus propósitos. Não são perseverantes nos seus objetivos. Não são perseverantes na missão que Deus lhe deu. Característica de grande parte da nossa sociedade nos últimos tempos. Só que aqui não está falando da sociedade sem Cristo, não, irmãos. Então nós vamos continuar. Incontinentes, que não são perseverantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade. Dá uma paradinha. Aparência religiosa. Aparência religiosa. Aparência de crente. Crente, evangélico, evangélica. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. O Espírito Santo não está falando do mundo. Está falando de pessoas que são de Jesus. É assustador. É assustador. Está aqui. Incontinentes. Pessoa não é contínua, incontinente. Faz, para. Faz, para. Fez, parou. Incontinentes. Sofrem interrupções. Ou criam as interrupções, ou aceitam as interrupções. Pastora. Então, irmãos, os incontinentes em servir a Cristo não amam tanto a Jesus, né? Porque se quando surge um problema num casamento, o problema cresce, o casamento acaba, cadê o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo e tudo espera. Então, irmãos, perseverança é uma qualidade, é uma virtude que não faz parte do caráter de todos os cristãos que dizem que amam a Deus, né, irmãos? Sai aí para evangelizar. Leva um bloco. Leva um caderno. E você vai ver quantas pessoas vão te dar o nome para você orar por elas que um dia ou um período estiveram na presença de Jesus. Desviados. Por quê? Porque ser evangélico não é o problema. O problema é servir a Jesus. O problema é servir a Jesus. Como problema, às vezes no local de trabalho, no casamento, atender bem, ainda que obstáculos se levantem, ainda que problemas cresçam. Moisés, irmãos, enfrentou desafios tenebrosos. Ele enfrentou toda aquela multidão contra ele. Mas Deus era a favor dele. Então ele tinha tudo que precisava. Eu também fiquei pensando essa noite. Eu levantei às 2 horas da madrugada para orar. E depois eu não tive vontade de dormir pensando no estado da nossa sociedade, mas eu pensei mais no estado do povo cristão, que só luta pelas coisas materiais, paga um preço que não é brincadeira pelas coisas da vida aqui da terra, mas não quer pagar quase que preço nenhum por amor a Jesus. Foi aí que me veio 1 Coríntios 13, que o verdadeiro amor, o amor a Deus, foi o que Jesus falou.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas estão vendo barbaridades, não só no mundo, mas no meio cristão. Então muitos começam também a relaxar. A relaxar. Porque a iniquidade, ela abrange um catálogo pesado de coisas terríveis. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, quem vai se salvar? Eu fiquei pensando, se hoje a humanidade dependesse de um Moisés, onde Deus encontraria esse Moisés? Se a humanidade dependesse hoje de um Noé, Noé não tinha uma loja de ferragens. Ele não tinha uma loja para comprar um martelo, um serrote. Ele não tinha uma madeireira. Ele não tinha loja de parafusos. Ele precisou preparar todos os instrumentos e ferramentas, incluindo os pregos. Todos os materiais necessários para a construção de uma arca gigantesca para a salvação da sua família. Pela palavra se entende claramente, 20 anos foram dedicados a essa preparação. Trabalhos incansáveis. E depois 100 anos na construção. 100 anos. Quando Moisés entrou na arca, ele estava com 600 anos de idade. E eu fiquei pensando, se Deus dependesse hoje de encontrar um Noé, onde ele encontraria esse Noé? Eu fiquei pensando numa guerra que um rei levantou contra Israel no tempo de uma juíza chamada Débora. E foi ela quem enfrentou, que orientou e foi à frente da batalha para que o povo de Deus não fosse destruído. Onde Deus encontraria essas Déboras hoje? Eu fiquei pensando. Estou sendo sincera para vocês. Né? Essa foi a minha madrugada de hoje. E aí? E aí eu entendi. Jesus, quando chegou perto de Jerusalém, ele chorou. Chorou porque eles o rejeitaram. E Jesus olha lá na frente e viu quantas destruições eles sofreriam. Como está acontecendo hoje, há mais de 2 anos atrás, quando reiniciou-se essa guerra. Se faltar cobertura para a família, se faltarem lâmpadas do céu nesse mundo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. O que vai ser? Se as igrejas fecharem, pouca gente está se importando com isso. Tudo bem, quem conhece Jesus, migra para a internet, ótimo. E os que não conhecem? Mas servir é servir. Então há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Completando, eu fiquei pensando também em Neemias. Eu falei, meu Deus, um copeiro se levantou diante de Deus para buscar do céu, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Um copeiro. Enfrentou inúmeros obstáculos. Pretendo trazer, porque amo essa parte. Como eu gosto quando eu vejo os inimigos do povo de Israel, os inimigos do cristianismo, os demônios, o inferno, que usa pessoas para tentar fechar igrejas. Os próprios demônios que criam situações que causam tantos embaraços, ou barreiras que se levantam para que pessoas pendurem sua chuteira, joguem a toalha, tirem o uniforme.
E eu fiquei pensando, onde Jesus vai encontrar verdadeiros guerreiros que pagam o preço da oração, das orações, para terem ajuda do Espírito Santo no momento da tentação, a fim de perseverar até o fim. Achincalhavam com Neemias e com os pouquinhos que o ajudavam. Zombavam. Mas ele não desistiu, não parou e não retrocedeu. E para terminar, irmãos, eu vou numa parte que eu vejo como uma ordem de Deus. Cada um que veja conforme sentir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Igreja, leia comigo bem devagarinho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantas almas você ganhou para Jesus até aqui, desde o dia que você se converteu? Talvez haja alguém aqui que nunca ganhou uma alma para Jesus. As almas estão aí fora para serem alcançadas. A equipe de obreiros. Como eu contei o caso do moço que tinha comprado combustível para incendiar 3 casas com 3 famílias dentro, numa madrugada. Mas graças a Deus, o próprio Espírito de Deus o trouxe através do porteiro, que percebeu. Estávamos ministrando um culto. Tínhamos, naquele momento, 2 pastores preparados e 2 obreiros que se dedicaram em ficar mais de 2 horas com ele depois do culto. Mais de 2 horas. Até que ele, 100% liberto, arrependido, profundamente arrependido, chorou e confessou que era desviado. Isso tem cerca de 10, ainda não tem 9 anos. Foi logo depois da inauguração aqui. Graças a Deus, essas famílias estão bem hoje. O que você diz dessa palavra? Portanto, meus amados irmãos, falando com a igreja, irmãos, sede firmes e constantes. Dá uma paradinha, pronto, perseverantes. Perseverança, irmãos, é a virtude de quem verdadeiramente ama. Perseverança, irmãos, é a capacidade de determinação, ainda que enfrentando os piores desafios e dificuldades. Por quê? Porque Jesus está acima de tudo. Amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.